Poucas pessoas no círculo da política brasileira, na esquerda, conhecem Lula tão bem, com tanta profundidade, quanto Ciro Gomes. Ciro Gomes foi ministro do Lula durante o seu primeiro governo. Em vários momentos caminhou lado a lado com Lula, fez campanha para ele e foi cogitado, inclusive, a ser o vice de Lula. Em 2018, quase foi o candidato da esquerda, mas no debate interno acabou perdendo essa posição para o Haddad. Ciro Gomes é uma das pessoas, ou foi ao longo das últimas décadas, uma das pessoas mais próximas ao Lula no que diz respeito à política esquerdista no Brasil. Poucas pessoas conhecem o Lula tão bem quanto Ciro Gomes. E ultimamente Ciro Gomes parece que chutou o balde, que se cansou de esconder a verdadeira face do Lula e começou a falar abertamente onde quer que ele vá sobre esse ladrão, esse chefe da facção criminosa. Recentemente, uma das melhores falas, um dos melhores vídeos dele falando quem é o Lula verdadeiramente, o que está acontecendo com o Bolsonaro. Olha, para mim o Ciro Gomes está cada vez mais lúcido. A impressão que eu tenho é que ele está até abandonando a esquerda. Escuta isso aí. É um gênio, sob o ponto de vista da intuição política do interesse popular. Claro, sempre de cima para baixo. Tá. Ele nunca se interessou por emancipar o povo, por qualificar as pessoas, por valorizar o trabalho como caminho de superação da miséria, da pobreza. Nunca. Sempre é ele oferecendo o paraíso que não virá se não for com ele. Tá certo? Isso é um viés messiânico. É o velho populismo que a gente condena nos argentinos, condena não sei onde, mas aqui em Cuba é aqui igualzinho. Sim. Tá certo? Igualzinho. Só que ele tinha uma intuição e agora perdeu. Perdeu completamente. O Lula é machista, o Lula é racista, o Lula é homofóbico. Eu conheço o Lula há 35 anos. Sim. 35 anos. Racista, machista, homofóbico, hein? Sim. Ele é porque não é por maldade, não. É porque um cara que nasce em Garanhuns, Claro. em Caetité Falamos disso, e tal, e é formado assim e tal, ele deve evoluir. Sim. E como eu. Sim. Quantas piadas machistas já fiz? Então, Sim. depois foi que a Nilce, que já morreu, reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, me disse: olha, Ciro, claro que dá para ver que você não é machista, mas você precisa entender que não basta não ser machista, é preciso não reproduzir culturas. Nunca mais eu achei graça de uma piada machista, nunca mais reproduzi. Mas é claro que, sabe... Mas aí a turma pega o Lula sem evoluir e bota o Lula para ser o campeão do identitarismo brasileiro. Não dá conversa. Aí eu li agora que meteram o jogo não sei o que e tal, a violência contra a mulher. Se for corintiano, pode. Tem coisa mais devastadora do que isso? Aí chega lá no carro, pega a gravata do cara e diz: aqui Pelotas é um polo exportador, né? O cara é exportador de viado. Mas aí a reação é diferente, né, Ciro? Isso era uma das coisas que eu queria te perguntar. É diferente, sabe por quê? Pelos nossos afetos. Sim, mas porque, por exemplo... Se o Bolsonaro diz uma bobagem dessa, o pau canta, meu irmão. Mas o pau canta de forma desqualificada. Ninguém relativiza a defesa. Se eu digo, então... Eu quero colocar os três. Vai pro limite extremo. Mas e eu estou querendo discutir isso humildemente. Sim. Só que pra gente evoluir junto com o nosso povo, a partir do estágio onde o nosso povo está. Perfeito. Pra gente não perder a batalha. É curioso como ele fala uma coisa, que o Lula, ele não quer a emancipação do povo, ele quer o controle de cima para baixo. E talvez seja por isso que ele nunca deixou que nenhuma outra figura de grande alcance crescesse no Brasil. Fez questão, inclusive, de fazer com que o Ciro Gomes nunca fosse vice dele, nem fosse o candidato do PT. Se alguém subir, tem que ser debaixo do controle do Lula. Agora, ele acrescentou alguns detalhes sobre a personalidade do Lula que eu achei interessante. Nós estamos falando de racista, a gente sabe que é, né, gente? Racista, machista, homofóbico. O Lula, todas as bandeiras que o PT levanta como sendo bandeiras das quais eles lutam contra, Lula, ele é a encarnação de tudo isso. Ele é a encarnação dessa questão da elite, desconexão com as verdadeiras demandas da população brasileira, corrupto, associado a tudo que é criminoso no Brasil, mas racista, machista, homofóbico, transfóbico, tudo você imaginar. Mas são bandeiras que ele finge adotar para poder angariar o apoio dos mais idiotas, dos mais imbecis, daqueles que fizeram L e agora estão felizes da vida com a gasolina acima de 6 e o dólar acima de 6 também. Mas por que eu chamo atenção para isso? Porque esse aqui é um cara que conhece o Lula. É diferente das pessoas de direita que falam do Lula. Até às vezes eu nunca convivi com o Lula, não conheço ele pessoalmente. Mas aqui tem um cara que conviveu 30 anos com aquele ladrão e fala abertamente. O cara é ruim, é podre. Sem falar que as denúncias que ele fez recentemente sobre os esquemas de corrupção, dos precatórios, inclusive, que por si só já daria um outro impeachment. Mas é interessante porque
A impressão que eu tenho é que o Ciro Gomes, ele não foi para a direita, mas ele é aquela esquerda que já entendeu que enquanto o Lula estiver à frente da esquerda brasileira, a esquerda só vai diminuir. Então, tem que tirar esse cara. Abraço.